E aí, pessoal, olá a todos, vamos ver aqui a teoria dos conjuntos parte 4, né? Vamos ver aqui que eu coloquei assim, ó, teoria dos conjuntos parte 4, atividade de fixação de grau mais complexo. Então, vamos ver como é que é. Vamos fazer aqui alguns exercícios, vamos pegar aqui exercícios da parte mais complexa e assim a gente vai reforçando assim a teoria, dando algumas dicas. Não dá para ver tudo, claro, explorar, são tantas questões aqui que a gente vê, ó, tá, ó, são tantas questões aqui, ó, que você vê, ó, bastante, ó, questões. Aí você tem questões mais aqui complexas aqui, ó, que você vê, ó, é tanta questão aqui. A gente pode pegar algumas aqui, né, que a nível que cai assim de concurso, ok? Então a gente vai ver aqui da teoria dos conjuntos, da quarta parte e última de conjuntos. Então vamos lá, vamos pegar aqui umas questões aqui e ver aqui para a gente saber a diferença entre um conjunto, subconjunto, quando você usa lá pertence, não pertence, está contido, não está contido, e contém, não contém, tá? Então vamos pegar aqui sobre esse primeiro aqui, ó, vamos ver aqui, usando o exercício, quando a gente coloca a representação de conjunto dessa forma aqui, ó, quando entra x pertence aqui está dizendo conjunto dos números inteiros não negativos, tal que x é maior que 20 e a raiz de x pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos, então são os positivos aqui, que isso aí foi explicado lá na parte 2, né? Então vamos lá. Então, pessoal, isso aí foi explicado lá na parte 2 sobre conjuntos naturais, conjunto dos números inteiros e racionais. Então, a gente vai, baseado nos conceitos, né, que são os conjuntos numéricos. Então, nós vamos fazer aqui uns exercícios. Então, dessa parte aqui são os exercícios de grau mais complexo, como eu havia falado. Então vamos lá, sem delongas, sem enrolação. Então vamos aqui para os exercícios. Então vamos ver aqui e a gente tem aquela ideia de aprender a raciocinar, ok? Então vamos lá, ó. Não vamos perder tempo aqui, ó. Não vamos perder, então vamos lá. Começando com esse primeiro aqui, esse primeiro exercício aqui, ó, pronto, tá lá. Aí você tem assim, ó. Ele fala assim: o conjunto de x que pertence aos números inteiros não negativos, então ele tem que ser positivos, né? Tal que o x tem que ser maior que 20, aí ele coloca uma restrição, ó, ele coloca uma condição, que o x tem que ser maior que 20, lembrando que se ele faz parte dos números inteiros, então não entra números decimais. Quando os números decimais, eles são elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais, sendo que tem que lembrar que quando você fala de números racionais, ele entra números naturais, números inteiros, positivos e negativos, né? E que mais? Então, números naturais, números inteiros, positivos e negativos, tá? Então, vamos lá. Só que número inteiro não entra número decimal, né? Então, se ele é maior que 20, e outra coisa que ele coloca aqui é o seguinte, ó, ele bota: desde que a raiz quadrada dos números maiores que 20, a interpretação é essa. Olha só como é que é a interpretação de uma linguagem matemática. E essa raiz quadrada dos números maiores que 20, eles têm que pertencer ao conjunto dos números inteiros não negativos. Então, em outras palavras, ele está falando de raiz quadrada perfeita. Olha como é que você tem que fazer a interpretação. Aí você tem que pegar números que têm raiz quadrada perfeita. Então, quando você fala raiz quadrada perfeita, vamos lá. O 20 não tem raiz quadrada perfeita, né? Ele também nem entra, né, no conjunto, né? Botou aqui maior e o 20 não entra mesmo, né? Então, temos que pegar números maiores que 20 que sejam quadrados perfeitos. Porque está dizendo a raiz quadrada desses números aqui que são maiores do que 20, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, positivos. Então tá lá. Então, se a gente for fizer um conjunto, se você for fazer um conjunto de números que seja maior que 20 e raiz quadrada perfeita,
Então a gente vai lá. A gente tem que ter já aquela noção, aquele pré-requisito de radiciação, aprendizagem de extração de raiz quadrada, e que a gente aprende lá dentro desse assunto de conjunto numéricos. Então vamos lá. 20, então a gente tem que pegar, vamos lá, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, você tem o 25, tá lá. O 25, ele é raiz quadrada perfeita. Aí o estudante fica com dúvida. Mas como é que eu sei que um número ele é raiz quadrada perfeita? É só você fazer o seguinte. Aqui nesse caso aqui, eu tenho que pegar pelo menos um número como base para eu ter a ideia do que eu estou querendo formar o conjunto. Porque assim, se ele está dizendo que é número maior que 20 e que pertence que seja raiz quadrada perfeita, o próximo dele é o 25. Aí você está lá, ó. Você coloca aqui o 25. Por quê? Porque o 25 é raiz quadrada perfeita porque o número 5 multiplicado por ele mesmo, ó, 5 vezes 5 dá 25. Aí você pode já fazer usando já a noção de multiplicação ali. Então você pega 5 vezes 5, tem noção de tabuada, né? E qual é o próximo que a gente pega que é raiz quadrada perfeita? Se você for ver aqui 5 vezes 5, então o próximo é 6 vezes 6. Pronto, é assim, ó. Viu como é que é fácil a gente fazer esse tipo de interpretação? Então qual é o próximo que é quadrado perfeito? É 7 vezes 7. Ó, o que você vai fazendo aumentando, ó, 5, 6, 7. Então você já sabe que o próximo é 8 vezes 8. Tá aí, ó. Pronto. Formei. 6 vezes 6, vamos lá, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Tá lá? Pronto. E por aí vai. Aí quando você faz assim, ó. E qual é o próximo que vem? 9 vezes 9. Ou seja, ele não restringiu aqui que eu tenho que fechar esse conjunto. Esse conjunto aqui, ele é infinito, ó. Você coloca reticência porque vai continuando. Ele quer números maiores que 20, que incluam números que sejam quadrados perfeitos. Então tá aqui, ó. Como tem muito, ó, eu vou parar aqui e vou fechar, ó. Eu formei um conjunto infinito. Aí você vai ali, ó. Aí tem aqui as opções que ele bota, ó. Você já logo vê aqui, ó, o 0. Eu já posso eliminar essa questão de cara, as opções, porque se eles querem números maiores que 20, ó, o 0 não entra, porque ele é menor que 20. Eu vou eliminar o A, B, C e D. E aqui, ó, sobrou outro conjunto, ó. Já coloquei aqui o gabarito, ó, outro conjunto, né? Tá aqui, ó, aqui. Tá lá, esse aqui não pode ser, ó, 0, ó, ele coloca isso aqui para enganar, né? Olha só esse conjunto aqui, ó. Aqui é um conjunto finito. Todos esses aqui de cima, só para a gente lembrar o conceito de conjunto finito, é só para dizer, ó, aqui é finito. Ah, mas espera aí, mas tem a reticência. Espera aí. A reticência para conjunto infinito, ele aparece no final, ó. Ele colocou essa reticência aqui para poder não ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao 19. Ele fecha no 19 aqui. Ele só colocou essa reticência porque para você não ficar botando, se botar 3, 4, 5, 6, vai ficar grandão aqui, ó. E vai interferir nas outras questões aqui, né? Então ele coloca assim, é típico mesmo de questão de concurso para realmente confundir a cabeça do candidato, ok? Ó, essa questão é ótima para concurso, ó, aqui. E eu posso dizer, muita gente erra essa questão por causa de falta de interpretação, entendeu? Então essas interpretações, elas têm que ser constantes, ensinadas num qualquer curso pré-vestibular, na escola, entendeu? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Aqui vamos pegar essa questão aqui, ó. Olha só essa questão aqui, que é essa questão 2 aqui, ó. Então nós estamos pegando já questões mais complexas, entendeu? Então você vê que essas questões aqui, ó, essa questão aqui, ó, já dá aquela ideia que eu ensinei lá na parte 3, deu uma noção do que é, onde você usa pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém. O que acontece? Você tem aqui esse conjunto aqui, ó. Esse aqui é um conjunto. Ele chama de conjunto. Cuidado, isso aqui é um conjunto. O conjunto, quando ele... Olha só que coisa, gente. Essa questão aqui é uma pegadinha daquela, hein? Tem que ter muito cuidado, porque ele chama de conjunto. Olha só que coisa, hein?
ele chama de conjunto aqui, aqui, ele chama aqui de conjunto aqui, que é formado, olha só, ele pega aqui os elementos, olha só, ele chama aqui de conjunto, que são os conjuntos 1 e 2, aqui ele chama outro, 3 e 1, né? E daqui a pouco ele bota esse conjunto vazio, esse símbolo de vazio, e depois ele fecha assim, pronto, ele fechou aqui, né? Então, vamos ver o que acontece. Vamos pegar aqui o seguinte, né? Quando ele coloca assim, né? Olha só o que ele bota. Você pode perceber que ele bota um conjunto, ele formou um conjunto que aqui dá a ideia que você tem subconjuntos aqui, Porque quando você tem um conjunto dentro de um subconjunto aqui, tá? E vamos ver aqui o que ele faz aqui. Ele bota assim, dado o conjunto A aqui, quando você olha esse conjunto A, se eu perguntar quantos elementos tem, olha só, muito cuidado com isso, quando ele fala quantos elementos tem, mas aí quando eu estou vendo que tem um conjunto e que tem dentro subconjuntos, como se fosse assim, porque tem chaves dentro aqui, dele, Você tem essas chaves aqui dentro, uma chave dentro da outra chave, Então, isso aqui dá a ideia, né? Interpreta-se como sendo subconjunto por causa das opções que ele coloca aqui. Então, vamos ver aqui, Você está vendo, mas quantos tem aqui, 1, 2 e 3. Aqui é como se eu estivesse vendo 3 elementos aqui, 3 elementos aqui. E quando você vê aqui os elementos, esses 3 elementos aqui, o que acontece? Ele olha esses aqui, que são 3 elementos, então é como se eu estivesse falando 3 subconjuntos. Então é como se fosse 3 subconjuntos aqui, dentro. Tá lá. A ideia é essa que passa, entendeu? Então, aí quando você olha aqui as opções, quando ele entra esse vazio aqui, tá? Quando ele coloca aqui o vazio, o que acontece? O vazio, ele sempre vai fazer parte de um subconjunto. Porque como é que é isso aqui? É muito confuso pelo seguinte, quer ver? Eu vou pegar aqui um conjunto aqui, vamos supor, eu vou pegar aqui um conjunto C, tá? Eu vou pegar aqui um conjunto C aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou formar aqui um conjunto aqui, por exemplo, vou pegar aqui os números 3, eu vou pegar o número 8, eu vou pegar o número 11. Pronto, vou fazer só isso aqui, 3, 8, 11. Esse aqui é um conjunto. Vamos lá. Vamos entender isso daqui, negócio do conjunto, tá? Vamos lá. Quando eu quero formar um subconjunto, que eu vou chamar de PC, assim, o P e o C, é como se fosse subconjunto. Olha só o que eu vou fazer aqui. Quando você quer formar um subconjunto, é assim. Aqui você tem 3 elementos, correto? 3 elementos. Vamos desvendar, vamos tirar essa dúvida de vez. Que muitos aqui têm dúvida. Isso aí, as dúvidas foi que me inspiraram a fazer a live aqui. Vamos lá. Para eu formar subconjuntos, pessoal, é assim, Vamos lá. Eu vou abrir uma chave aqui. E daqui a pouco, agora eu vou formar, quando eu quero formar subconjuntos, eu tenho que abrir uma outra chave aqui. Vamos lá. Você não está vendo 3 elementos aqui? Agora eu vou formar subconjuntos de elementos. Você primeiro começa com elementos, ou conjuntos, perdão, unitários, 8, Eu vou formar subconjuntos, que tenha unitário. Por isso que você aprende o conceito de conjunto unitário, para você entender como é que você tem que formar subconjuntos, ok? Então tá aqui, Agora eu vou abrir uma outra chave aqui, Agora eu vou formar. Eu botei com um elemento, agora eu vou formar com 2 elementos. Então é assim, se tem 3, eu tenho que fazer com 1, eu tenho que fazer com 2 elementos, 3 e 8, fechou. Agora eu vou fazer com 3 e 11, 3 e 11, fechou. E agora eu vou fazer com 8 e 11. 8 e 11.
Uma outra coisa que o estudante erra muito é o seguinte, quando ele fala assim, ó, 3 com 8, 3 com 11 e 8 com 11. Aí ele pode fazer 8 com 3. Não, tá errado, porque já tem o 3 e 8 aqui. 3 e 8, ou 8 e 3, não importa a ordem, entendeu? É um elemento só, tá? Aqui você tem 8 com 11, já tá aqui, ó. Não é, se você botar 11 e 8, é a mesma coisa do 8 com 11, né? Então a gente chama de elementos iguais, conjunto igual. Digamos assim, tá? Tem os mesmos elementos. Agora, qual falta? Agora, eu formei com 1, formei com 2, agora eu vou formar com esses 3 aqui, ó. Eu vou botar um subconjunto com 3, ó. 3, 8 e 11. Tá lá. Faltou colocar 1 aqui. Faltou colocar 1 aqui. Olha só o que acontece. Aqui tem 1, 2, 3. Quantos elementos, quantos subconjuntos tem aqui no subconjuntos aqui que eu formei? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou 1. Você finaliza um subconjunto colocando um conjunto vazio. Assim. Assim, ó. E fechou. Você coloca o conjunto vazio. Existe uma fórmula que quando você quer determinar o número de subconjuntos de um conjunto, é o seguinte. Vamos lá. Quando você olha aqui, ó, por exemplo, eu formei 3 conjuntos aqui. É um conjunto que eu formei com 3 elementos aqui. 1, 2, quanto é que deu subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formou 8 subconjuntos. 8 elementos de um subconjunto. Existe uma fórmula que a gente chama de 2 elevado a n. Esse n aqui, ele representa o número de elementos. Quando você tem aqui o número de elementos, aqui, eu estou me referindo aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, quando você quer formar um número de subconjunto, ele não pergunta quais são os subconjuntos. Uma questão, um exercício de fixação, ele pode perguntar o que são, quantos subconjuntos tem. Ele não quer saber. Já pensou, você coloca aqui um conjunto de 12 elementos, e quantos subconjuntos tem? É 2 elevado a 12. Se você fizer a conta de 2 elevado a 12, é um número muito grande, tá? Então tá aqui, ó. Aqui é 2 elevado a 3. E quanto é que dá? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado, gente. Tem muito aluno que erra fazendo 2 vezes 3, 6. Isso aqui é uma base, isso aqui é um expoente. A base que você tem que ter de potenciação. Olha só como é que eu vou colocando muita coisa aqui, né? Porque tem aluno que erra isso. Nunca pegue uma base, multiplique por um expoente. Quando é 2 elevado a 3, é porque o 2, por exemplo, ele aparece 3 vezes, entre eles uma multiplicação. Então vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então justamente formou aqui, ó, 8 aqui, ó, subconjuntos. Então aqui você tem 8 subconjuntos, tá? É isso que ele está querendo dizer. Aí quando ele vem aqui na opção, ele bota assim, ó. Ele coloca assim, o conjunto vazio está contido em A, tá lá, né? Ele faz assim. Ele coloca aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Ele coloca assim, ó. Eu quero comparar esse aqui com esse aqui, tá? Porque esse aqui, o conjunto vazio, ele não tá com as chaves, esse aqui tá com as chaves. Então, quando eu vejo essas chaves aqui, ó, que eu coloquei, cadê, gente? Ah, tá aqui, ó. Chaves aqui, ó. Então, esse aqui, na verdade, porque você vê que esse aqui, o conjunto vazio aqui, esse aqui é um símbolo do conjunto vazio, tá? Se ele é um símbolo do conjunto vazio aqui, o que acontece? Tá lá. Esse aqui ele tá tratando aqui, né, é um elemento, né, mas que ele fica desse jeito aqui, sem as chaves, como esses aqui, né? Aqui, 1, 2 e 3. Aqui é como se fosse 3 elementos. Aí tá lá. Aí ele coloca aqui, ó. Vamos começar daqui, ó. Vamos pegar os absurdos, quer ver? Para a gente frisar aquela ideia de elemento com conjunto. Quando você está vendo aqui o símbolo de está contido aqui, lembrando que o está contido ele só vai servir quando é um conjunto com outro conjunto, ou um subconjunto com um conjunto. O 2 aqui, ele está contido em A? Não.
ele não está contido em A. Seria correto essa resposta se o 2 tivesse aqui as chaves aqui. Mas, de qualquer maneira, olha só. Aqui, ó. Mesmo assim, isso aqui é um absurdo, esse 2 está contido em A. Porque, na verdade, ele não tem um 2 aqui sozinho, né? Então, ele é um 2 aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um elemento desse conjunto A aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui você vê, o conjunto vazio, ele não está contido em A. Ele está contido em A. Ó, é tanto que está aqui, é igual como bota aqui, ó. Se você quiser formar um subconjunto desse conjunto aqui, ó, ele colocou chaves, está dizendo que ele é um subconjunto. Só que ele está dizendo que não está contido em A, ele está contido em A, tá? Essa aqui é errada. Agora, olha essa daqui. Ele bota assim, ó, 1, 2, aqui, ele bota, ele está contido em A. Então, vamos lá. Quando ele fala que 1, 2 aqui está contido em A, vamos lá. Tem que lembrar que isso aqui é um conjunto, tá? Então, quando ele coloca assim, 1, 2 está contido em A, isso aqui está errado porque aqui eles estão tratando como elementos aqui, ó. Eles estão tratando como elementos. Então, se é o conjunto A e eu quero formar subconjunto, eu tenho que pegar esse elemento aqui que está entre chaves e colocar uma chave com uma outra chave aqui e colocar 1, 2 aqui, ó, e fechar. Como se fosse assim, ó. Então, vamos lá. Gente, isso aqui é muito confuso. Por isso a gente tem que discutir esses... ó, aqui você tem um conjunto A, tá? O conjunto A, ele é formado... Ele está tratando esses aqui como elementos aqui, ó. Aqui, isso aqui é para realmente quebrar a cuca mesmo. Isso aqui é para esquentar a cuca. Eu vou colocar aqui, com base nessa teoria que eu expliquei aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, vamos. Eu estou fazendo tudo aqui no improviso, gente. É porque eu não vejo nada antes aqui, né? Eu não faço algo pré-estabelecido. Porque eu vou fazendo aqui, a dúvida que surge, que alguns têm, eu vou aqui e vou explicando. Ok? Ó, isso aqui, ó, coloquei isso aqui, ó, tá? Isso aqui foi improvisado, né? Tá aqui. Então, eu tive que falar sobre isso aqui. Então, eu tive que colocar como é que você calcula o número de subconjuntos. Quer ver? A ideia que ele passa é que isso aqui é um conjunto. Agora, olha só. Olha só que loucura, que maluquice isso daqui. Não é maluquice, né? Isso aqui é uma coisa, né? Ele faz parte do estudo, mas isso aqui é para esquentar a cuca mesmo. Eu quero formar um subconjunto disso daqui. Tem que entender que aqui é 1, 2 e 3. Aqui você tem 3 elementos. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, eu vou tentar formar aqui, ó. Isso aqui é um elemento, agora eu vou formar um subconjunto. Olha só isso aqui. Ó. Eu vou abrir uma chave, né? Eu vou colocar, ó, abrir a chave aqui para formar um subconjunto. Eu vou pegar isso aqui é um elemento. Ele está sendo tratado como elemento. Agora eu vou tratá-lo como um subconjunto. Eu vou ter que colocar uma outra chave aqui, ó. Olha só que coisa, gente, ó. Fazer assim, olha só que coisa. Porque a questão me deu a ideia que isso aqui é um conjunto. Eu vou colocar uma chave, vou colocar isso aqui, o elemento, dentro dessas chaves aqui dentro. E esse aqui, ó, eu vou formando um conjunto unitário, ó. Eu vou abrir uma chave. Agora eu vou colocar esse elemento aqui, ó. Esse aqui é um elemento todo aqui, ó. E vou colocar esse elemento. Olha só que coisa, hein? Assim. Fecho. Tá lá. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu peguei esse aqui, né? Eu posso colocar o conjunto vazio. Olha só, gente. Eu vou colocar o conjunto vazio dentro aqui. Na verdade, isso aqui é um elemento que simboliza um conjunto vazio. Ele aqui está sendo tratado como elemento. Agora eu vou tratá-lo como subconjunto, colocando chave nele. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou continuar, ó. Agora eu quero pegar uma chave. Agora eu vou formar subconjunto com 2 elementos. Eu vou pegar esse e esse daqui. Eu vou colocar esse aqui dentro, outro com esse daqui, ó. Assim, e fechar ele, ó. Olha só, fechar ele. Tá lá. Pronto.
Eu peguei com 2. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar, abrir outra chave. Agora, eu fiz esse com esse. Agora, eu vou pegar esse com esse. Eu vou pegar esse elemento e vou formar com esse aqui, ó, assim, aqui. Então vamos lá, esse fiz com esse, agora esse eu fiz com esse, tá aqui, pronto, fechei. Agora eu vou pegar esse com esse. Gente, olha só, vou botar bem apertadinho aqui, pessoal, ó. Espero que não haja, né, a confusão aqui que eu vou fazer aqui, ó. 3, 1. Vou botar aqui. E agora eu vou fazer com ele, ó. Isso aqui gera muito debate sobre uma questão dessa. E vou fechar, ó. Pronto. Tá lá. Reparou que são 3 elementos aqui. Ele é a mesma coisa que eu fiz com esse aqui, com essa teoria simples aqui, ó. Então, como aqui tem 3 elementos, eu já sei que eu vou formar 8 subconjuntos aqui, né? Tá lá. Aí você tem, agora eu fiz esse com esse, agora sabe o que eu vou fazer? Olha só a parte pior aqui. Pior no sentido de dar confusão mesmo, cuidado. Agora eu vou formar um subconjunto com esses 3 elementos aqui, ó. Eu vou ter que abrir uma chave nessa minha bagunça aqui, nessas folhas que eu faço aqui, ó. Mas aí eu tenho que ficar sempre falando, não posso deixar de falar, para poder o pessoal entender. Ó, eu vou colocar o subconjunto aqui e fecho aqui, ó. Pronto. Tá lá. Certo? Tá aí. Eu formei esse com esse, esse com esse, esse com esse e esses 3 aqui, ó. Então a gente pode seguir fazendo isso daqui, ó. Tá? E em seguida, agora o que eu vou fazer? Faltou o último, eu vou colocar aqui o conjunto vazio, que não é referente a esse elemento de vazio aqui, não. Não é referente a ele, não, né? É um vazio que entra, você vê, aqui você tem 3, 8, 11, eu fiz. O último que entrar é um conjunto vazio. É o que você tem que colocar aqui, ó. Você colocou o conjunto vazio aqui, ó. O vazio, tá? Tá lá. O que acontece? Quando você coloca um vazio, tá? O que acontece? Na verdade, você representa com um vazio aqui, ele sem as chaves, tá? Eu coloquei aqui com chaves, né? Mas a gente coloca aqui sem essas chaves aqui, ó, tá? Que é o vazio, e você coloca vazio. Porque fala aqui na teoria o seguinte, que quando você vai formar subconjunto, é aí que a gente vai ter que olhar a teoria. Aqui, ó. Você vai olhar aqui a teoria, tá aqui, ó, quer ver? Vamos ver se eu encontro aqui. Tá lá. Deixa eu ver se ele forma aqui subconjuntos. Eu tenho que ver aqui, ó, subconjuntos aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tá vendo como é que eu não fiz eu não planejo nada? Eu tenho que planejar para quando for dar uma live, mas é porque surgem as dúvidas, né? Quando você tem as dúvidas, aí vamos ver. É que ele não coloca aqui para poder, ele não dá aqui o exemplo, né? É porque, né, nesse material aqui, entendeu? Então vamos ver aqui. Ele não coloca aqui o material que fala que quando você coloca um vazio aqui, então é o seguinte, ó. Eu coloquei, então vou ter que ter 8 subconjuntos, ó, 1, 2, 3, tá? 4, 5, ó, 1, ó, vamos ver, 1, 2, 3, conjunto unitário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu vou fechar com um vazio, ó, assim, aí fecha aqui, ó, sem as chaves, ó, aqui eu coloquei com chaves, tudo bem, né? Mas aí você coloca assim também, tá? Por causa dessa pegadinha da questão aqui, que ele bota assim, ó. Porque ele bota, olha só, ele coloca aqui, ó. Aqui, tá? E o vazio que aparece aqui, ele não tem nada a ver com esse elemento aqui, não. Aí você fechou com o vazio. Porque aqui na questão,
a letra A, a resposta, ó, já coloquei o gabarito aqui, ele fala, porque esse vazio aqui não é exatamente esse, aqui é um elemento. Você vai, é tanto que ele participou do subconjunto com os outros. No final, quando você vai formar um subconjunto, o último que entra é um conjunto vazio, que não é ele, é esse aqui, ó. E ele fala que está contido em A. É justamente isso mesmo, essa é a resposta. Tá aqui, ó. Esse elemento aqui que eu coloquei, que é o conjunto vazio, que não é esse, né, o subconjunto, é o que está contido em A. Porque ele faz parte de um subconjunto. E toda vez que um subconjunto é formado, aqueles elementos que estão no subconjunto, você usa a relação de pertinência, que é o está contido. Por isso que a resposta é essa daqui. Agora, olha só esse daqui. Ele coloca aqui, ó, que não está contido A. Aqui ele colocou chaves, tá? Chaves, é justamente essas chaves aqui, ó. Dessa daqui, por exemplo. Só que aqui ele diz que não está contido em A, né? Mas está contido em A, tá bom? Tá aqui, ó, que é justamente essa daqui, ó. Ele está contido em A, tá bom? Por isso que essa aqui é errada, como eu tinha falado antes. Você pode ver que aqui, ó, 1 e 2 aqui, ele está contido em A. Tá errada essa resposta, porque na verdade 1, 2 aqui, ele é um elemento. Agora, para estar contido em A, tem que colocar uma outra chave aqui. Esse aqui tem que estar entre chaves, porque aqui ele está sendo tratado como elemento, porque ele diz que ele é conjunto, não é subconjunto. Para ser, então, para estar correto, duas possibilidades. Tinha que ter relação de pertence, estaria correto. Aí estaria correto. Mas ele colocou está contido para confundir mesmo o candidato. Porque aqui, ó, 1, 2 aqui, ele está sendo tratado como elemento. Para estar contido, como está aqui, eu tenho que colocar uma outra chave aqui, ó. Como eu fiz exatamente aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Justamente aqui, eu coloquei, ó, peraí, tá tremendo aqui, ó. Pronto, deixa eu afirmar aqui, pronto, ó. Tá aqui, ó. Aqui, e ainda coloquei uma outra chave para formar um conjunto unitário desse daqui. Olha que questão boa, né? É uma questão boa. Eu considero uma questão de alto grau de compreensão. Eu considero essa questão de uma alta complexidade, tá? Então, isso aqui, ó, interseção. Esse elemento é interseção com esse. O que acontece aqui? Ele faz assim. Esse aqui, interseção com esse, ele pertence ao conjunto A. Mas espera aí. Lembrando, isso aqui é um elemento, isso aqui é um outro elemento, tá? Esse elemento aqui, ele é diferente dele aqui, ó. Ele fala que pertence a A. Qual é o conjunto de interseção desse aqui com esse que pertence ao A? Se você for fazer, você pode até fazer para verificar uma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui um subconjunto. Aqui, o candidato ele pensaria assim, ó. Interseção com esse aqui. Pronto, tá lá. Se eu for fazer esse aqui interseção com esse aqui, se eu for fazer um conjunto interseção, o que é conjunto de interseção? É colocar elementos que é comum entre um e outro, que aparece repetido. Por exemplo, se eu for botar 1 e 1 aqui, tudo bem, eu posso até colocar, ó, vou colocar, qual é a interseção aqui? Eu vou colocar o elemento 1. Pronto, coloquei, é um elemento. Tá lá. Interseção aqui, ó, entre esse e esse aqui. Tá lá. Aí ele coloca assim, que ele pertence ao A. O candidato pode pensar, mas o 1 não aparece aqui. Ele acertaria dentro dessa explicação aqui isoladamente, né? Só que tem que entender que esse aqui é um elemento que é interseção com esse. For fazer uma interseção entre um elemento com esse aqui, se fosse assim, ó, quer ver? Eu vou pegar aqui um subconjunto, ó, vou formar um conjunto, ó, isso aqui são os elementos. Agora, se fosse assim, ó, quer ver, ó? Eu vou pegar 1, 2, aqui, tá lá. Se eu fosse fazer uma interseção com esse aqui, ó, dentro aqui, ó, aqui, agora eu vou colocar assim, por exemplo, 0,4 com,
que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui 1, 2, porque esses aqui são elementos, e vou fazer com, por exemplo, 5, 6 e 7. Pronto. 5, 6 e 7, ó. Peraí, ó. Tá vendo esse 1, 2 aqui? Ele é tratado como elemento ao todo. Aí eu tô vendo que eu vou fazer uma interseção com esses elementos aqui, ó. Esse. Qual que tem em comum entre esse conjunto com esse aqui? Esse aqui, ó. Esse elemento aqui, 1, 2, e esse com 1, 2. Então, o conjunto interseção aqui seria 1, 2. É isso que ele está querendo dizer, tá? Tá lá. Isso aqui. Então, esse aqui é o correto, ó. O conjunto vazio, ele está contido em A. Porque o último que você coloca no subconjunto é um conjunto vazio. Tá lá, ó. Pronto. E ele fez uma pegadinha aqui que ele não colocou a chave, porque esse conjunto aqui, subconjunto vazio aqui, que ele coloca vazio, não é esse daqui, tá? E essa aqui é a resposta correta. É confusa essa questão? Ela é muito confusa, tá? Então, eu já tinha falado que é uma questão confusa, né? Eu fazendo aqui a questão, sem eu ter planejado nada, né? O problema é que às vezes eu peco nas lives é isso, né? Que eu falo que quando eu faço uma live, eu vou fazendo um improviso mesmo. Tá errado assim? Pode até realmente ser errado, né? Eu tenho medo assim de estar explicando e confundir o candidato. Por isso que cabe assim fazer muito debate para a gente, né? Tentar tirar essa dúvida, entendeu? Vamos lá. E eu me atrapalho porque eu tenho que explicar tudo assim devagar, né? Para entrar, eu entro no lugar do aluno para poder ver a dificuldade que ele tem, entendeu? Então eu tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui de uma maneira assim, né? Até meio atrapalhada, justamente para fazer o aluno entender, tá? Então é por isso que cabe aí, né? O pessoal ver, aí fazer comentário e tudo e ver se está tudo bem, entendeu? Então qualquer coisa eu vou ter que fazer uma próxima live para melhorar a fazer um planejamento, entendeu? Quer ver? Olha só esse 3 aqui, ó. Vamos ver esse 3 aqui. Eu tô indo aqui, ó. Nesses aqui, ele coloca aqui, ó, até aqui, esse aqui eu posso até fazer esse 4 aqui, depois vou pro 3, ó. Um conjunto X tem 11 elementos. Seja Y o conjunto de todos os subconjuntos de X, que é esse aqui, o número de elementos de Y é, vamos lá, o conjunto X tem 11 elementos. Aí você quer formar um conjunto Y dos subconjuntos do elemento X. Ele quer saber quantos elementos tem o subconjunto. Foi aquela ideia que eu dei de, ó, 4, é aquela fórmula 2 elevado a n, ó. Tá lá. E 2 elevado a 11, pronto. Fazendo a conta, por exemplo, 2 elevado a 10, eu sei que dá 1024. E 2 elevado a 11 é como se você estivesse multiplicando, botando mais uma multiplicação, ó. Eu sei que 2 elevado a 10 é 1024, vezes 2, para poder entrar o 11º aqui, o 2, aí vai lá, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2, ó. Então é por isso que realmente deu 2048, ó. Já tinha colocado aqui outro gabarito, ó. Tá aqui a setinha, coloquei aqui 2048, ó. Bom, aproveitamos essa teoria, ó. Tá lá, né? Vamos então voltar ao 3, ó, como é que é? Tudo bagunçado aqui. Então, tá aí, gente, eu tô colocando aqui, mas vamos encerrar, né? Esse 4 aqui. Vamos lá. Vamos fazer só esse aqui para poder a gente ver. A gente tem tanta coisa aqui, ó, gente. Ó, muita coisa aqui, ó. Olha como é que é. Olha quanto exercício aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Tá lá, ó. Olha quantos tem aqui, ó. Olha só como é que é. Ó, olha quanta coisa. Até fazer com diagrama aqui, ó. Isso aí a gente vai ter que fazer quando for discutir na parte de fazer tipo um simulado, né? Colocar assim umas questões aqui, misturar tudo aqui com outros assuntos. Aqui, ó. Ó, que coisa, hein? Quando a gente usa aqui diagrama, olha só como é que é. Só para mostrar aqui para vocês, ó. É muita coisa, é muito exercício aqui. Entendeu? Tá lá. É muito exercício aqui, ó. Tá? Para mostrar. Então, a gente tem que, né, pelo menos pegar essa base aqui, ó. Quer ver? Olha esse 3 aqui. Pelo menos essa dica que eu tô dando vai servir para você raciocinar em outros assuntos. Entendeu? Vamos ver esse 3 aqui, ó. Ó, o 3 aqui, ó. Sendo A
igual a... Olha só o que ele faz também. Ele está fazendo a mesma coisa, ó. Ele está pegando um conjunto A, que é formado desses elementos, ó, 1, 2 e 3. Está fazendo assim com 3 elementos, aí eu já sei que vai dar 8 elementos, né? Porque 2 elevado a n, 2 elevado a 3 dá 8. Considere as afirmativas. Aí ele coloca isso daqui, ó. Pronto. Tá lá. Ah, não, isso aqui é o gabarito, ó. O conjuntuário aqui é 1, tá aqui. Considere as afirmativas. Se a gente fosse querer fazer aqui sem escrever, com base no que a gente fez aqui na questão 2 e com aquelas explicações todas emboladas aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, tá? Ó, tá aqui. Então vamos lá. Vamos ver como é que fica, ó. Reparou aqui? Vamos ver. Tá vendo isso aqui? Esse conjunto, e eu tô vendo dentro deles aqui, ó, isso aqui são elementos, eles são tratados como elementos. É por isso que ele fala conjunto. Se fosse subconjunto, tudo bem. Mas ele aqui são conjuntos. Então, esse aqui, que é um entre chaves, é um elemento. Agora, se você quer tratar ele como um subconjunto, você vai ter que pegar, ó. Vou fazer novamente aqui para entender, ó. Você tem que entender que isso aqui é um elemento, segundo aquela questão. Você quer transformá-lo em subconjunto, então você vai ter que pegar uma chave, colocar ele todo aqui, ó, aqui dentro, ó, pronto. E esse aqui virou um subconjunto, entendeu? É como se fosse assim. Imagina que normalmente quando você vê um conjunto normal, como você vê esse aqui, ó, ó. O conjunto aqui é 3, 6, 9, 12, 15. Tá vendo aqui, ó? Os elementos aqui, ó, tá tudo normal. Sem chaves, sem chave nada aqui dentro. Só essa chave com essa daqui. E você vê esses elementos aqui, agora eu vou formar um subconjunto. Reparou? Isso aqui são elementos. Por exemplo, vou pegar aqui o 9. O 9 ele é um elemento. Eu quero transformar ele em subconjunto. Então você vai fazer assim, ó. O 9 é um elemento ali naquela questão. Agora eu quero formar ele um subconjunto, ó. Assim, ó. Pronto. Isso aqui é um subconjunto desse. E quando você já encontra 12 e 15, por exemplo, aqui, ele é tratado como elemento, porque a questão fala que é conjunto, agora eu vou transformá-lo em subconjunto, ó. Pega a chave, coloca, isso aqui tudo vale como um elemento, é um elemento só, ó. 12, 15, fecha e fecha. Isso aqui é um conjunto unitário, é subconjunto unitário. Que isso aqui é tratado como um elemento só. É isso que ele está querendo dizer, tá? Bom, então vamos lá. Questão 13, ó. Esse aqui é um elemento. Pertence a, tá correto, porque ele está tratado como elemento, ó. Por isso que é relação de pertinência, é elemento. Elemento e conjunto. Reparou aqui, ó. Ele está contido em A. Errado, sabe por quê? Ele seria... A relação de inclusão estaria aqui, ó, valeria se esse aqui tivesse uma outra chave aqui e aqui, como eu fiz aqui, ó. Tá bom? Tá aí. E agora vamos lá? Agora, olha só isso aqui. 1, 2 está contido em A. Tá errado. 1, 2 ele é um elemento. Você quer tratá-lo como subconjunto? Então você vai ter que pegar 1, 2, tudo isso aqui como elemento e colocar uma outra chave entre ele aí. Aí estaria correto. Agora, então, o 1 por enquanto está correto. Quando se trata de uma questão de concurso, como esse aqui, ó, você já pode eliminar algumas questões aí. Por exemplo, se esse primeiro está correto, você já pode eliminar o B e o D e você ficaria entre o A, C e... Bom, lá, nenhuma das respostas anteriores já eliminaria esse daqui porque já tem uma resposta correta, que é pelo menos o 1. Então você vai ficar entre 1 e 3 e 1 e 4. Mas espera aí. Se o 3 está errado, porque já falamos, já sei que a resposta correta é 1 e 4. Mas mesmo assim, vamos lá. Olha só esse daqui. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui está contido em A. Está correto, sabe por quê? Olha só. Você vai formar um subconjunto com esse unitário, esse entre chaves, cada um.
esse aqui entre chaves. Agora, olha só, agora eu vou formar, ó, um subconjunto que tenha esse e esse aqui, ó, dentro de uma chave. Aí eu formei um conjunto com dois elementos. Já é um subconjunto porque, ó, eles estão sendo tratados com elementos e ainda colocando chaves entre eles, ó. Então, esse aqui é um subconjunto, está contido em A, por isso que o quadro está correto. Tá aí, pronto. Já fizemos esse aqui, aproveitamos, né? Usamos isso aqui para reforçar a explicação do que é um conjunto e um subconjunto, ó, tá vendo? Vou aproveitando aqui as questões, ó, tá ali, né? Então, tá aí, pessoal, formou aí, ó, tudo certinho, entendeu? Aqui, olha só como é que são aqui, né? Como é que tem muita questão aqui, gente, ó. Tem questão aqui demais, ó. Tem, ó, você fazendo com relações numéricas aqui, ó, né? Quando você pega aqui, ó. Quando você faz aqui, ó, proposições, quais das proposições abaixo são falsas, ó, usando conjuntos numéricos aqui, ó. Tem muita questão aqui para discutir, né? Porque assim, eu resumo, eu procuro reduzir aqui, porque, né, para não ficar assim uma live muito longa. E realmente, assim, às vezes é cansativo, né? Eu até admito que é cansativo, mas é uma forma que eu encontro para tentar explicar para vocês, tentar ajudar de alguma forma, entendeu? Então aqui não tem nada de... Tudo aqui é feito aqui escrito à mão, como eu faço aqui, porque escrever à mão faz bem, você aumenta a sua aprendizagem, entendeu? Então tá aí, pessoal, ó. Tá aqui, entendeu? E, enfim, eu vou, né, pegar aqui, ó. Aqui, será que eu faço daqui pelo menos essa, para recordar conjuntos numéricos? Eu posso até fazer, ó. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Aí ele coloca aqui, ó. O que são verdadeiras? Ó, por exemplo, o zero, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, aqui está correto. O zero aqui, ele pertence ao conjunto, ele está dizendo que não pertence ao conjunto dos números inteiros? Pertence, tá? Inteiros, zero pertence, tá? Aqui ele bota assim, ó. Menos 10 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá aqui. Então, quando ele fala que menos 10 não pertence ao conjunto dos números inteiros, ele não especificou. Aqui, ó, ele diz que não pertence, mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Ó, menos 10 está dizendo que não pertence, pertence. Ele não botou se é positivo ou negativo. Ele botou geral. Então, pertence, entendeu? Agora, esse daqui, ó. O Z positivo, que é o conjunto dos números não negativos, ele não contém o N. Lembrando que, quando você pega o conjunto dos números naturais e os números inteiros, o conjunto dos números naturais, ele é menor do que o conjunto dos números inteiros aqui, tá? Então, vamos lá. E bota assim, ó, ele bota aqui positivos, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, o conjunto dos números inteiros, eles contêm o conjunto dos números naturais. Isso é verdade? É. Porque se ele está datando que conjunto dos números inteiros, e número natural é número inteiro, só que não entra os decimais, não entra os negativos. Nos números naturais só entra os positivos, como eu havia explicado na parte 2, tá? Então tá aqui, ó, ele está falando aqui, ó, o Z mais aqui, se você for fazer um conjunto dos números inteiros não negativos, que é o positivo, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai. E aqui, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Tá dizendo que esse aqui contém ele aqui, ó, os números naturais, né? Tá correto. B mais aqui. Aqui, ó. 2 menos 3 é menos 1. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, ó. 2 menos 3 dá menos 1. Ele não especificou se é positivo ou negativo. Beleza. Tá ali, ó, né? O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros aqui, ó. Ele está contido aqui no conjunto dos números inteiros. Vamos dizer, isso aqui está errado porque quando você tem aqui números inteiros sem positivo e negativo, ele está dizendo que inclui os negativos. É por isso que isso aqui está errado, ó. E números naturais só tem números positivos, então ele não está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Seria verdade se tivesse aqui um mais aqui, entendeu? Então tá bom. Aí ele fala, o conjunto dos números naturais é finito. Errado, ele é infinito. Ele é infinito porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não para nunca. Você nunca sabe qual o último número. Ele é infinito, não existe o último número, né, maior
do que os anteriores, tá? Então, tá aí, tá bom? Pronto. Então, pessoal, tá aí, ó. Foi feita aí, então, a parte 4 e última, né? Encerrando aí as dicas, né? Noções básicas de teoria dos conjuntos. E cabe agora, né? A pessoa que quiser se especializar aí, aprender teoria dos conjuntos, né? Todos os outros ali, fazendo a leitura, isso aí vai possibilitar aí abrir mais a mente para você aprender o resto aí e sempre exercitando. Entendeu? É fazendo leitura, não tem jeito. É você ler, leva tempo, né? Leva tempo, né? Então a gente tem que ter a disciplina aí, se programar aí, se a pessoa quiser se aprofundar em matemática, ok? Ser um conhecedor de matemática, né? Ter uma forte base em matemática, forte base em teoria dos conjuntos, tá? Então valeu, um abraço aí, gente.